A NASA tem observado os Estados Unidos do espaço e ela percebeu algo que nós deixaríamos passar se estivéssemos na praia. A América não está ficando sem água. Partes do país estão silenciosamente perdendo o encanamento que mantém os lagos vivos. E o pior de tudo é que a lei está apoiando isso. Aqui está o assustador. Mesmo que a chuva volte, os lagos não retornarão. Em 20 anos, 41 lagos sumiram e o ladrão não está onde você procuraria. Falaremos disso em breve. Seria fácil enquadrar esse problema da água desaparecendo como algo restrito aos cantos secos e empoeirados de Nevada e Arizona, mas isso estaria errado. Esse não é um problema isolado. Lagos estão desaparecendo no sudeste e no meio-oeste do país também. A geografia do país está mudando de maneiras que a maioria das pessoas não percebe. Mas isso não é apenas uma seca. Uma seca termina, a chuva volta, e isso é algo diferente. O primeiro passo para entender esse colapso é perceber que a maioria dos lagos ameaçados nunca foi natural. Para começar, dê uma olhada em um mapa. Os respingos azuis sugerem um corpo d'água permanente, mas um mapa não conta a história da Terra por baixo. A realidade da geografia americana é que o último século foi dedicado a construir uma paisagem hídrica sintética, e agora essa paisagem está começando a rachar. Veja o Lago Mead e o Lago Powell, por exemplo. Tecnicamente, eles não são lagos, são reservatórios, são instalações de armazenamento massivas e artificiais, esculpidas na rocha por dinamite, concreto e vontade política. Eles existem apenas porque bombas e rios empurram água para dentro. Quando o fluxo do rio diminui, mesmo que um pouco, esses sistemas não têm reserva. Um reservatório geralmente falha de uma vez só. No Sudeste, o Lago Lanier, criado pelo Corpo de Engenheiros do Exército na década de 1950, abastece Atlanta. Não há nada de natural nisso, ele fica sobre um cano, mas lagos de verdade têm uma reserva embutida no sistema. O Lago Tulare, na Califórnia, serve de alerta. Talvez você não conheça o nome, pois ele esteve ausente da maior parte da história moderna. Mas em meados do século XIX, era o maior lago de água doce a oeste do rio Mississippi. Era um sistema gigante de áreas úmidas naturais, repleto de vida. Então o que aconteceu? Os colonos não gostavam da localização da água e preferiam terras agrícolas. No fim do século XIX, drenaram o local, construíram canais e desviaram os rios para secá-lo e plantar culturas. Hoje, o Lago Tulare só reaparece durante tempestades raras e extremas, ressurgindo da terra para inundar as fazendas que o substituíram. É um lago zumbi que às vezes ressuscita para causar destruição. Mas o verdadeiro desastre não está acontecendo onde pode ser visto. A verdadeira crise está acontecendo debaixo do solo. Debaixo dos Estados Unidos, existe uma rede oculta de aquíferos, enormes esponjas subterrâneas que armazenam água que caiu como chuva há milhares de anos. Por décadas, fazendeiros e cidades perfuraram poços e extraíram água, mas agora a humanidade drena os aquíferos mais rápido que a natureza consegue reabastecer. Essa é a bomba relógio dos lençóis freáticos, e esse é o ladrão que mencionei antes. Não é o céu, não é o sol, mas sim a bomba d'água sob seus pés. Em apenas 20 anos, fazendeiros bombearam água suficiente para abastecer a Califórnia por quase um ano. Desde 1900, drenaram água suficiente para encher o Lago Erie 2 vezes. Isso não é apenas água extra desaparecendo, é assim que os lagos somem. O fluxo de base, com o lençol freático subindo, mantém os lagos cheios mesmo sem chuva. Porém, ao se bombear trilhões de galões, o lençol freático diminui. Com o tempo, ele cai abaixo do lago, o sistema de suporte desmorona, o lago drena para o solo e uma vez que isso acontece, ele não se enche novamente quando chove. Não é só um ciclo de seca, há uma degradação permanente já em curso. No interior do Texas, fazendeiros enfrentam um futuro sem culturas irrigadas e lacram poços de captação. Cidades como Perryton, no Texas, já estão lacrando poços de irrigação porque não há mais nada para bombear. Na bacia do Rio Colorado, dados de satélite contam uma história assustadora. A perda de água subterrânea é mais que o dobro da perda de água superficial nos lagos Mead e Powell. O sistema está se esvaindo pelo fundo. Quem ou o que é responsável? Claro, os humanos. Na bacia do Rio Colorado, o consumo humano representa mais da metade de toda a perda de água.
A mudança climática atua como um multiplicador de ameaças. Aquece o ar, evapora mais água e derrete a camada de neve cedo demais. Mas a mudança climática é apenas parte do problema. A agricultura industrial e a expansão urbana também contribuem. Uma foto de 1977, tirada no Vale de San Joaquim, na Califórnia, ilustra isso perfeitamente. Mostra um geólogo ao lado de um poste telefônico com uma placa acima indicando o antigo nível do solo. A placa do ano de 1925 está a 9 metros acima da cabeça dele. O solo não apenas se acomodou, ele desabou. Quando a água é drenada dos pequenos bolsões no solo, o peso da terra acima os comprime até que eles desabem. O próprio solo afunda, um processo conhecido como subsidência. Em algumas partes da América, a terra está afundando cerca de 30 centímetros por ano. Esse colapso em câmera lenta está destruindo a infraestrutura construída sobre ele. Isso rompe os revestimentos de poços, racha o concreto dos canais, canos de água subterrâneos estão se partindo, pontes e rodovias estão desenvolvendo rachaduras profundas em suas fundações. Em Houston, Texas, a extração excessiva de água subterrânea fez com que a cidade afundasse vários metros no último século. Isso muda a física da cidade. Isso entorta as linhas de esgoto, causando retorno do esgoto e alterando os mapas de inundação. Bairros que antes estavam acima do nível do mar afundaram fisicamente e quando o próximo furacão chegar, pode ser catastrófico. O custo para consertar esses danos invisíveis já está na casa dos bilhões, um imposto oculto que todos estão pagando pela má gestão da água. Mas e a chuva? E a neve? Essa é a parte mais confusa da crise. Os lagos estão encolhendo mesmo em anos de muita chuva. Em 2023, o Oeste foi atingido por tempestades massivas. Chuvas e nevascas recordes ocorreram. O Lago Powell e o Lago Mead subiram cerca de 1 metro, mas esses aumentos foram temporários. Cidades, fazendas e fábricas sugaram essa nova água instantaneamente. A tendência de longo prazo não mudou, continuou apontando para baixo. Na região dos Grandes Lagos, o inverno virou problema. Os lagos aquecem, formando menos gelo. O gelo funciona como tampa protetora, reduzindo a evaporação. Sem essa proteção, ventos secos de inverno varrem a água aberta, puxando a umidade dos lagos o tempo todo. Nem mesmo a neve pesada consegue compensar a perda. Esses lagos podem perder mais água para o ar do que ganham com a queda de neve. Na Flórida, a situação é ainda mais paradoxal. O Lago Okeechobee fica no centro do estado como um enorme reservatório de água. Mas durante a estação chuvosa, os engenheiros despejam deliberadamente bilhões de galões no oceano. Eles enviam bilhões de galões correndo para o mar para proteger os canaviais e as cidades próximas. Ironicamente, o lago muitas vezes termina a estação chuvosa mais baixo do que começou. Em todo o Oeste, os lagos não morrem por acaso, mas porque a lei determina isso. A regra chama-se apropriação prévia. Quem chega primeiro tem direito primeiro. Ela foi criada para evitar brigas por água entre mineradores, mas hoje só protege fazendas corporativas. Fazendeiros com reivindicações antigas recebem tudo primeiro. Cidades e lagos ficam com o restante. E como os direitos são use ou perca, eles bombeiam até a última gota, mesmo que não precisem. A lei basicamente recompensa quem drena o rio. No Pacto do Rio Colorado de 1922, 7 estados prometeram mais água do que o rio pode fornecer e o lago paga o preço. Só tinha um problema. O rio não tem tanta água assim. Na realidade, o rio tem uma média de apenas cerca de 15 milhões de acres-pés. O governo prometeu água que literalmente não existe, porque essas promessas estão escritas em um contrato federal. Estados como Colorado e Utah têm direito legal à sua parte. Eles desviam a água rio acima e rio abaixo. O Lago Mead está sendo levado à morte por falta de água. Em nenhum lugar essa armadilha é mais óbvia do que em Utah. O declínio do Grande Lago Salgado pode ser medido em pés. Em meados da década de 1980, o lago estava saudável, com uma elevação de pouco mais de 4.200 pés e cobrindo 3.300 milhas quadradas. Era um vasto mar interior. Em novembro de 2022, o lago atingiu um nível historicamente baixo, caindo mais de 24 pés. Em menos de 40 anos, ele perdeu 73% do seu volume de água. Então,
para onde foi a água. Mais de 60% da água desviada do lago vai para uma única cultura, o feno de alfafa. A alfafa é muito sedenta. Ela exige irrigação por inundação. E como os agricultores de alfafa possuem direitos de água prioritários que datam do século XIX, eles podem continuar inundando seus campos. Enquanto o lago desaparece a poucos quilômetros dali, a lei protege a cultura, não o lago. Os esforços estatais para arrendar água devolveram cerca de 400 mil acres-pés à bacia, mas a natureza avança mais rápido. Altas taxas de evaporação e a agricultura, a montante continuam drenando o sistema. Especialistas dizem que o lago precisa do dobro disso. 800 mil acres-pés extras todos os anos, apenas para voltar a um nível seguro até 2055. Mas recuperar um lago não é apenas uma questão de torcer por chuva. É preciso agir, tanto no solo quanto nos tribunais. Engenheiros podem criar projetos para captar água da chuva e devolvê-la ao subsolo, reabastecendo lentamente os aquíferos que alimentavam os lagos. Nem as melhores bombas fazem isso sozinhas. É preciso mudar a lei também, limitando o poder dos direitos de água mais antigos, aplicando alocações realistas e acabando com o sistema de use ou perca. Isso evitaria que fazendeiros drenassem rios só para manter direitos de uso. Nem todos os lagos têm as mesmas chances de sobrevivência. Alguns ainda se conectam a aquíferos subterrâneos que servem como tábuas de salvação em anos de seca. Outros ficam inteiramente em um estado, onde as regras podem ser aplicadas. Já lagos que abrangem vários estados enfrentam confusão de reivindicações concorrentes. Podemos imaginar 3 destinos para os lagos. Os condenados estão desconectados de aquíferos e atravessam fronteiras estaduais sem proteção legal. Os lagos em risco ainda podem sobreviver, pois estão parcialmente ligados aos aquíferos e sob controle local. Porém, salvá-los exigirá esforço coletivo da maioria. Os lagos que podem ser salvos são os sortudos, totalmente ligados ao lençol freático, com gestão local e protegidos por cortes de água eficazes e projetos de recarga ativos. E como se drenar os rios não fosse suficiente, também estamos exportando a água. Ao exportar uma safra, os Estados Unidos enviam não só comida, mas também a água usada no cultivo. No oeste americano, bilhões de galões de água são enviados para o exterior, para países que já esgotaram seus próprios aquíferos. A gigante saudita de laticínios Almorai comprou milhares de acres no deserto do Arizona, não pela paisagem, mas para plantar culturas. Com poucas leis sobre a água, a Almorai perfura poços profundos, bombeia livremente e exporta a água dos Estados Unidos e não está sozinha. Empresas estrangeiras compram terras nos Estados Unidos só pelos direitos de água, sabendo bem o que fazem. Durante décadas tratamos o petróleo como estratégico, mas agora permitimos que empresas estrangeiras explorem nosso lençol freático quase sem fiscalização. Então, o que acontece quando um lago morre? Ele não deixa apenas um buraco no chão, ele deixa uma bomba. A Califórnia oferece uma prévia sombria com o Mar de Salton. Criado por acidente em 1905, quando um canal de irrigação se rompeu, tornou-se um ecossistema próspero. Por décadas, atraiu turistas e serviu como uma parada crucial para milhões de aves migratórias, e então a região ficou sedenta. San Diego e o Vale de Coachella precisavam de água. Nas décadas de 90 e 2000, os formuladores de políticas decidiram desviar os fluxos que alimentavam o Mar de Salton para as cidades. Em vez disso, o mar começou a encolher, sua salinidade dobrou em relação aos oceanos, os peixes morreram e depois as aves também. Tornou-se uma zona de sacrifício legalmente abandonada, mas o mar está revidando. À medida que a água recua, expõe o leito do lago. Isso não é apenas lama, é uma mistura tóxica de um século de escoamento agrícola, cheia de pesticidas, arsênio e metais pesados como selênio. Quando o vento sopra sobre a terra rachada, ele levanta essa poeira tóxica que varre as cidades próximas, onde os índices de asma estão disparando e agora as pessoas estão começando a entrar em pânico. Há quem diga que se o sudoeste secar, basta ir para o norte, mas os dados mostram outra realidade. Mesmo no norte úmido e frio, os lagos estão desaparecendo. Nas florestas densas de Wisconsin e Minnesota, pequenos lagos estão sumindo, porque fazendas vizinhas
Operações industriais de batata e milho estão bombeando quantidades massivas de água subterrânea. Os números são alarmantes. No sudoeste do Kansas, o aquífero Ogallala caiu quase meio metro em apenas um ano. No noroeste do Kansas, houve mais uma perda de cerca de 30 centímetros. Isso não é apenas uma queda, é uma aceleração, sinalizando um possível colapso, e está acontecendo mais rápido do que os modelos previam. Com o aumento da profundidade da água, fica mais difícil acessá-la. Fazendeiros precisam perfurar poços mais profundos, gastando mais de $50 mil para alcançar a água que recua. Mas o dinheiro não pode resolver a geologia. No Panhandle do Texas, os poços já estão atingindo os limites de captação, eles estão sugando lama. Nesse ritmo, quase 40% da água utilizável em áreas-chave desaparecerá dentro de uma geração, e as consequências econômicas são assustadoras. Especialistas preveem que, em 50 anos, 70% do aquífero será totalmente inútil. Quando isso acontecer, o refúgio climático do meio-oeste vai colapsar. As cidades construídas sobre essa água vão se tornar cidades fantasmas. A população será forçada a migrar novamente. Os Estados Unidos estão entrando em uma nova era. O mapa está sendo reescrito, O país está caminhando para uma geografia de 2 níveis. Haverá lugares que têm água e lugares que não têm. A diferença não será sobre a chuva. A sobrevivência de uma cidade vai depender de estar do lado certo do cano. Veja a rede elétrica, por exemplo. A represa Hoover fornece eletricidade para milhões de pessoas em Nevada, Arizona e Califórnia, mas ela tem uma fraqueza, precisa de pressão. À medida que o Lago Mead se aproxima do volume morto, o ponto em que a água não pode mais fluir, as turbinas desaceleram. A represa já está produzindo 20% menos energia do que antes. Se a água atingir 950 pés, as turbinas param e as luzes se apagam. As projeções do governo para 2026 mostram o Lago Mead se mantendo pouco acima de 1.000 pés. Parece muito, mas na vida de uma represa isso é criticamente baixo. Um inverno ruim, uma seca prolongada de vários anos e o volume morto se torna realidade. Enquanto os políticos brigam por direitos no papel, a física do rio está dominando a vida de milhões de pessoas. Um equilíbrio na corda bamba. As concessionárias correm, usinas de carvão e gás precisam de água, perder água gera custos, produzir energia consome água. O impacto se espalha. 30% das safras dos Estados Unidos dependem do aquífero Ogallala, e com seu esgotamento, os preços dos alimentos sobem. Tempestades de poeira surgem de antigos leitos de lagos. A bomba de poeira tóxica do Lago Owens é só o começo. Alguns lagos desapareceram para sempre. O Lago Tulare é um fantasma, o Lago Owens, um deserto. O Mar de Salton está no corredor da morte. Mas ainda há uma ponta de esperança. Os gigantes, Lago Mead, Lago Powell e o Grande Lago Salgado estão todos à beira do precipício, mas ainda não caíram. Eles podem ser salvos, mas somente se as leis humanas, bombas e prioridades começarem a trabalhar com a natureza e não contra ela. E se isso não acontecer, as turbinas param, as luzes se apagam, a escuridão se espalha por milhões de lares, a América pisca e pela primeira vez não volta a acender. Obrigado por me acompanhar hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo e se quiser ver mais vídeos como este, por favor, considere se inscrever e ativar as notificações. Isso realmente faz diferença. Mais uma vez, obrigado e até a próxima numa PEC.